Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN e o assunto hoje é a freguesia do Vasco da Gama em relação ao Flamengo. O Flamengo venceu o Vasco da Gama nesse último final de semana por 2-0 e nos últimos 30 jogos o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes. Somente 2 vezes. É muito pouco, nação. O Flamengo venceu o Vasco 17 vezes, tivemos 11 empates. Os últimos 30 jogos mostram a superioridade do Flamengo, porque tem um Flamengo em diversas fases, né? Tem essa fase mais recente, com Jorge Jesus, mas também tem fases anteriores, quando o Flamengo não estava tão forte assim, mas ainda assim, o Flamengo era superior ao Vasco da Gama. Que coisa, né? Bem, uma das razões que eu estou fazendo esse vídeo hoje é porque o jornalista Mauro César, ele fez um comentário muito interessante, ele até fez um vídeo sobre isso, que times como, por exemplo, Cabo Friense, Madureira, Canto do Rio, que já nem existe mais, São Cristóvão, que já não joga com o Flamengo há anos, Olaria, que já não joga com o Flamengo há anos, Campo Grande, todos esses times, os últimos 30 jogos deles, eles venceram o Flamengo apenas 2 vezes. E ele comparou o Vasco da Gama a esses times. Isso aí me deu assim um pensamento, uma reflexão de que o Vasco já não é mais aquele bicho-papão, nem é mais nenhum rival do Flamengo. Por quê? Essa comparação que o Mauro César fez, ela foi muito correta. Porque times, alguns até, vamos dizer assim, que jogam com o Flamengo mais frequentemente, como Madureira, como Bangu, esses também só venceram o Flamengo nos últimos 30 jogos 2 vezes. Então a gente começa a analisar e ver, ora, o Vasco também nos últimos 30 jogos só nos venceu 2 vezes. Então, o Mauro César quis dizer, em outras palavras, e eu concordo, que o Flamengo, quando encara o Vasco, encara um time como se fosse o Bangu, como se fosse o Volta Redonda, como se fosse o Olaria, né, o Bom Sucesso, porque aquele Vasco, né, que era de fato o tradicional rival do Flamengo, esse não tem mais. A grande diferença do Vasco para aqueles outros times, né, que o Mauro citou, é que o Vasco ainda tem uma torcida muito grande, né? E o Vasco tem um estádio maior do que desses adversários, o Vasco tem mais tradição, e o Vasco faz ainda frente para alguns times, tipo Fluminense, Botafogo, outros times do Brasil, mas para o Flamengo o Vasco não faz frente, não. Então, assim, aquela questão, né, de que clássico dos milhões, rivalidade, etc e tal, que rivalidade é essa? Não existe mais isso. O Vasco é eterno freguês do Flamengo. E esses números comprovam isso, né? Ao mesmo tempo, triste, né? Uma realidade triste, porque eu cresci com o Vasco sendo um rival. No Brasil, eu cheguei a ser jornalista esportivo, né? E acompanhei vários jogos do Vasco, Flamengo e Vasco. E era muito emocionante trabalhar em jogos assim, porque você realmente não sabia quem ia vencer. Qualquer um dos dois poderia vencer. Mas hoje, quando o Flamengo enfrenta o Vasco já sabe que ali é parada ganha. A questão é saber de quanto, né? Como foi naquele 6-0, por exemplo, que ficou até barato aquele 6-0. Ou, nesse último jogo, nesse 2-0, que se o Flamengo aproveita melhor os arremates, o Flamengo saía só no primeiro tempo, com uns 3 ou 4-0. Aí depois era administrar o score, podia aplicar outra goleada histórica de 6 no Vasco. Não seria nada exagerado, não seria nada anormal. Pelo que o Flamengo jogou na primeira etapa e pelo que desperdiçou de oportunidades, esse era o cenário. Então, nação, esse vídeo não é nem assim uma zoação com os vascaínos, não. É mesmo é só para ratificar
uma realidade. O Vasco não é mais nosso adversário. Tá bom, nação? É isso. Se inscreva no canal, convide os amigos para conhecer o Estúdio RN e compartilhe os nossos vídeos. Saudações rubro-negras!